Amém, irmãos? Vamos estar abrindo o livro de Provérbios, capítulo 6. Nosso texto base é no versículo 20. Diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos estar aprendendo os teus altos caminhos e estarmos usando de maneira prática as tuas verdades. No nome de Jesus, amém. Amém, amém, irmãos? Amém. Veja, nós estamos falando sobre finanças, tá? E o tema hoje da nossa pregação é sobre fidelidade e sobre conselho. E esse primeiro versículo, ele já começa de maneira escancarada a nos dar um princípio super importante. E qual é esse princípio? O conselho e a direção dos pais. Se você notar, veja, a gente sabe que existem, assim, infelizmente, muitos pais são totalmente ímpios, são totalmente fora da palavra de Deus. Por isso que o livro de Provérbios, ele não é um livro de uma regra fixa. Ele é um livro de princípios. Agora, se eu partir da premissa, os pais, aquelas pessoas que são de bem, que têm princípios morais, que são, assim, procuram se conduzir de maneira correta, pode perceber, todos aqueles que seguem a direção dos pais, algum benefício têm. Então, uma das nossas primeiras fontes de conselho que nós temos seria a nossa própria família. Agora veja, se uma família que não é uma família convertida, já é um canal de bênção para a vida da pessoa, imagina uma família onde os membros servem a Deus. Qual é o nível de benefício que eu posso ter? O que acontece? Quando o princípio bíblico é aplicado, o que a gente percebe? Veja, no Brasil, nós vivemos numa sociedade de cultura judaico-cristã. O Ocidente é judaico-cristão. Então, mesmo aquele que não vai para a igreja, o nosso padrão de moral é um padrão de moral com uma base bíblica. Com uma base que já vem de 2000 anos de igreja. Na verdade, no Ocidente, nós somos todos romanos. A diferença é que eu sou um romano modernizado e modificado. Mas o nosso sistema de lei, o nosso sistema de crença, a nossa raiz cristã, tudo que nós vivemos vem do Império Romano, vem do Sacro Império Romano, vem do Império Romano Germânico. Nós somos um continuar da história. O que eu estou querendo dizer? Que esses princípios estão arraigados na sociedade. Por incrível que pareça, tirando os erros religiosos, a maioria das religiões, elas também trazem princípios morais. Esses princípios morais aparecem por quê? Lembra Romanos 2? Deus colocou a sua lei no coração do homem. E aquela lei serve como um guia para ele. E até quando ele faz coisas erradas, ele vai encontrar essa lei que Deus colocou no coração dele. Por isso que nós vemos princípios religiosos se repetirem. Porque foi Deus que colocou a sua lei no coração do homem. Lógico, a nível de salvação, nós fechamos com aquilo que Jesus falou. Jesus foi taxativo, falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O cristianismo é fundamentalista. Porém, nós por bom senso, temos que reconhecer essas marcas morais espalhadas na cultura e religião dos povos.
Em geral, quando você chega em qualquer povo, a cultura daquele povo, em geral, é beneficiar o bem e punir o mal. Isso é quase que uma regra geral. Então, dessa maneira que nós percebemos que aqueles que seguem os bons conselhos dos pais, normalmente têm um caminho de vida menos tribuloso, mais próspero. Eles atingem os seus objetivos de maneira mais tranquila. Não somente isso. Olha o 21 que fala: ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os no teu pescoço. Porque quando Provérbios aqui está falando o mandamento do teu pai, aqui é uma cultura judaica. Isso aqui está diretamente ligado aos mandamentos de Deus, à lei de Moisés. Esse mandamento aqui não é um mandamento aleatório. Isso aqui é a lei de Moisés. Quando eu pego a lei de Deus e gato ao meu coração e sigo, mais benefício ainda vem, inclusive proteção. Então, qual a primeira fonte de conselho? Os pais. Qual a principal fonte de conselho? A Bíblia. Essa é inegável e ela serve de padrão. Quando o conselho do pai vai contra o conselho da Bíblia, eu fico com o conselho da Bíblia. Sempre. Ela me serve de padrão. Amém? Vamos agora a Provérbios 13. Hoje nós vamos ter muitos textos. Provérbios 13. Versículo 20. Olha que versículo. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Gente, popularmente se fala o seguinte aqui no Brasil: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Tem esse provérbio na Venezuela? Olha que legal, bacana, né? O que acontece? Gente, quando nós nos cercamos de pessoas sábias, a sabedoria que sai da boca dessas pessoas passa a ser ouvida por você. E você começa a se encher de conselhos sábios. Ao se encher de conselhos sábios, de uma sabedoria bíblica, a sua mente começa a mudar. Sua mente mudando, a sua atitude muda. Por que as pessoas não mudam de atitude? Porque a mente delas não mudou. E por que a mente delas não mudou? Porque não foi renovada pela palavra de Deus. Conforme diz Romanos 12, versículo 1. Não vos conformeis com esse mundo. Renovais a vossa mente. Percebe? A pessoa sábia, veja, sabedoria é diferente de inteligência e cultura. Sabedoria é algo intimamente ligado a Deus. Sabedoria. Na sabedoria existe cultura? Sim. Na sabedoria existe estudo? Sim. Mas somente cultura, somente estudo não faz você sábio. Vou te dar a prova. A grande maioria dos ateus são pessoas estudadas. Muitos doutores, muitos mestres, muitos PhD. Tudo gente estudada. Porém, é tolo. O que quer dizer tolo? Tolo, entre outras coisas, é desprovido da graça de Deus. Por que ele é tolo? Porque ele vai para o inferno por não crer em Deus. Veja, uma pessoa extremamente estudada. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Quando você se aproxima da Bíblia com um coração sincero, com um coração que quer aprender, vou falar para vocês, a Bíblia mostra sua veracidade na sua própria leitura. As pessoas sequer imaginam qual é o conteúdo bíblico. Elas sequer sabem as maravilhas que estão escritas. E quando elas se aproximam da Bíblia, elas se aproximam com um coração soberbo,
um coração arrogante. O que a palavra fala? Deus resiste ao soberbo. Ah, vai se aproximar de maneira soberba? Deus fecha a Escritura. Pode ler, pode decorar a Bíblia inteira, que nunca vai ser salvo. Porque é soberbo, porque é arrogante, está diante de um princípio errado, não tem sabedoria. Então, o que acontece? Como cristão, quando eu vejo um provérbio desse, o que eu tenho que fazer? Tenho que andar com gente mais sábia do que eu. Tenho que procurar me cercar cada vez mais com pessoas que vão me direcionar para Deus, me direcionar para as coisas do Senhor, me direcionar para um padrão de maior santidade, que não vão me fazer desviar do caminho, que não vão me criar problemas na minha fé. Então essa questão é extremamente importante. Por quê? Porque a parte B do versículo é verdadeira. O companheiro dos tolos será destruído. Por quê? Vai para o inferno. Além disso, vai destruir a sua vida. A consequência é terrível. Em ambos os aspectos. Então, segunda fonte de conselho, ande com pessoas sábias segundo a palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Começa a dar ouvido para gente tola, que a sua mente se contamina, o seu raciocínio se corrompe e as suas atitudes se pervertem. E você começa a se dar mal. Depois é todo um trabalho para corrigir. Pode ver, se você dá ouvidos ao tolo, você faz besteira. Pode ver, na sua família, quando alguém tolo começa a se aproximar da família, você tem que ligar uma antena. Porque aquilo é como se fosse um vírus. É como se fosse uma bactéria nociva, que vai contaminar a sua casa. Se um amigo errado se aproxima do seu filho, vai trazer problema. Se um amigo seu errado se aproxima de você, vai trazer problema. Por quê? Porque existem pessoas que são descrentes, mas elas têm conceito de Deus. Elas têm um temor de Deus. Elas não vivem uma vida desenfreada. Eu conheço gente que é descrente, mas leva uma vida reta. Lógico, dentro daquela maneira do descrente. Mas leva. Quando você conversa com a pessoa, ela não te contamina. Pelo menos mantém 0-0. Entendeu? Existem pessoas no nosso trabalho que a gente conversa, no nosso dia a dia. São pessoas que dá para conversar. São incrédulos, mas dá para... Agora, tem gente que é totalmente tolo. O que a gente percebe na nossa cultura? Nós temos um sistema cultural e um sistema de mídia totalmente corrompido, que só faz divulgar princípios anticristãos. Isso está gerando toda uma sociedade pervertida, corrompida e anticristo. Por quê? Porque a companhia dos sábios e dos tolos não é apenas uma companhia pessoal. Que fontes que você segue? Por exemplo, eu tenho 2 fontes seculares que eu sigo. Uma delas é aquele canal super bom chamado Brasil Paralelo. Com matérias super boas, coisas que edificam a sua vida. Seculares. Tem cristãos ali no meio? Tem, mas o trabalho deles não é divulgar religião. É falar de cotidiano. Uma outra fonte, a Gazeta do Povo. Tem gente cristã lá? Tem. Um dos principais teólogos que a gente segue, o Franklin Ferreira, escreve para eles. Mas a função deles é divulgar notícias, mas são uma fonte, pelo menos limpa, não é corrompida. O que a gente vê hoje em dia? As pessoas comendo de fontes corrompidas.
Isso gera uma mente corrompida. Por que a pessoa acredita em mentiras? Porque ela foi induzida ao erro, sendo falado mentiras para ela. E olha, vou garantir para vocês, nós nunca vivemos uma época no mundo onde tanta mentira, tanto engano está sendo divulgado como verdade no meio do povo. É impressionante a quantidade de corrupção da informação que nós temos hoje. Mais do que nunca, esse provérbio tem que ser levado à risca. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com as influências que você tem recebido. Julgue as coisas, raciocine as coisas. Aquele exemplo que eu gosto de dar. Você fala, nossa, ele está querendo levar meu banana split com 6 bolas de sorvete. E está me dando esse pirulito aqui? Colorido? Não, meu banana split ninguém leva. Mas tem muita gente que por desinformação está entregando sorvete. E está pegando uma coisa na mão, que é anilina pura, corante puro e açúcar puro. Entendeu? Então, cuidado. Os tempos que nós... A Bíblia fala que o sábio discerne o tempo e o modo. Fiquem atentos. Teve alguma dúvida? Manda um WhatsApp. Pastor, ó, vi tal notícia, tal coisa. Pastor, já viu esse assunto? Aí nós vamos procurar informação de fonte boa e vamos passar para frente. Para quê? Para não ser enganado. Porque a nossa vontade é que nós prosperemos. Por exemplo, nessa área financeira, eu estou preparando uma palavra para o final de semana. Veja, nós temos uma inflação vindo aí. Já estamos vivendo ela, mas a tendência é piorar. Essa inflação é escravizadora. Se te escravizarem, você fica na mão do sistema. O que é momento? É momento de eu vencer essa inflação. Como? Trabalhando mais, ganhando menos, estudando, buscando melhores oportunidades, sendo um profissional melhor. E qual é o motivo? Porque eu não quero ser escravo de milionário satanista que quer destruir minha vida. Só tem um jeito de escapar, sendo melhor. Pé no acelerador, fé em Deus, corre que você consegue ver. Se ficar parado, se ficar ouvindo as mentiras, você vai virar escravo do sistema. Mas isso é um assunto que eu vou falar no domingo. Entendeu? Amém? Amém. Vamos um pouquinho à frente, Provérbios 15. Versículo 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Aqui a Bíblia fala do quê? De você buscar conselheiros sábios. Você está com um plano? É um plano. Você primeiro vai desenhar esse plano na sua cabeça. Aí depois você vai procurar pessoas comprovadamente sábias, que comprovadamente deram prova que amam a sua vida. Não é para qualquer um. E aí você vai compartilhar aquilo buscando um conselho sábio. Se aquilo for uma direção boa, pode ter certeza, pessoas sábias que temem a Deus vão ser usadas pela providência de Deus para que aquele plano venha se concretizar. Entendeu? Em geral, tudo aquilo que você pensa sozinho, não toca para frente, você pode ver, morre na casca. Aquilo ali para e acabou. Amém? Vamos a mais um texto. Livro dos Salmos, um livro atrás, capítulo 16. Volta um livro. Salmo 16. Minha Bíblia chegou em Jó e passei por Salmos, atropelando. Salmo 16,
versículo 7. Olha que legal. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até as minhas entranhas me ensinam de noite. O que o salmista está falando? Que no seu íntimo ele percebia o conselho de Deus. De que maneira que isso se materializa nos dias da igreja? O Espírito Santo mora em nós. Ele é o maior conselheiro que pode estar. Deus não poderia estar mais perto de você do que está hoje. Deus é um só com o seu Espírito. Um só. Os dois foram feitos um. Foram amalgamados. Se tornaram uma substância. O seu Espírito é um só com o Espírito Santo de Deus. Então ele muitas vezes nos direciona claramente. E quando você começa a seguir aquelas direções, você vê a providência de Deus agindo e confirmando todas as coisas. Não podemos esquecer da providência de Deus. Hoje a igreja tem um ensino errado, que parece que Deus está aqui e o diabo está aqui. Não. Deus está aqui, o diabo está lá embaixo. E tudo acontece segundo a providência de Deus, até as coisas erradas. Lembra o celular que caiu de área, não conseguia fazer a ligação? Aí você chega e fala, sai diabo! Aí o Espírito Santo fala, não filho, sou eu tirei o celular do ar. Porque se você fizer essa ligação, você vai fazer besteira, filho. Eu sou Deus, estou no absoluto controle, até a onda de celular sou eu que controlo. Sabe por que tem gente que faz besteira? Porque Deus está fechando a porta na cara dele. E ele insiste. Aí Deus fala, tá bom, então agora eu vou te ensinar uma lição. Abre a porta. Só que você não vê o tamanho do buraco que tem logo depois da porta. Você se arrebenta lá embaixo. Sabia que tem hora que Deus... Existem os decretos permissivos de Deus. Você se machucar não é a vontade absoluta de Deus. Mas, por motivos que nós desconhecemos, Deus permite você se machucar, mas aquilo ali vai contribuir para que o propósito de Deus se cumpra. Uma palmadinha bem dada. Uma palmadinha carinhosa. Gente, cuidado, a porta começou a fechar. Para, ora, espera. Não sai que nem maluco. Senão você corre o risco de Deus abrir a porta e você ter um leão atrás da porta. Aí quero ver você correr do leão. Entenderam? Cuidado. Amém? Mesmo o livro dos Salmos, capítulo 32. Quando a gente lê Salmos, não percebemos essas sabedorias, né? Eu tenho me preparado para pregar Salmos. Provavelmente vai ser o último livro que eu vou pregar aqui na igreja. Porque tem que entender de poesia hebraica. Senão você vai falar muita besteira aqui. Esses versículos que eu uso são versículos claros, nítidos. Mas tem que tomar muito cuidado, entendeu? Muito cuidado. Salmo 32, versículo 8, diz assim. Palavras do Senhor. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Até aqui, olha que interessante, Deus promete, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, e vou guiar no caminho que deve seguir. Aí tem uma figura de poesia, te guiarei com os meus olhos, quer dizer, ele está olhando por você o tempo todo. É uma figura. Agora embaixo fala o seguinte, não seja que nem o cavalo como a mula.
Quando o cavalo vai no caminho errado, você está numa estrada de terra. Aí lá na frente tem uma curva. E na curva tem um abismo. Aí você percebe que o cavalo não quer fazer a curva, quer ir em direção ao abismo. O que você faz? Eu vou te falar, eu não entendo muito de charrete, de carroça. Mas o que eu faria? Eu puxaria firme no freio, para travar na boca dele, para segurar ele. Entendeu? E se precisasse, dava até umas chicotadas nele. Acho que mais ou menos está certo. Teria que segurar no freio. Entendeu? Agora eu pergunto, você como filho de Deus, Deus precisa segurar você no freio? Você precisa levar uma chicotada para voltar para o caminho? A escolha é sua. Deus está falando, ó, eu vou te guiar e vou te dirigir. Mas não seja como o cavalo e como a mula. Não seja burro. Entendeu? Porque senão o quê? A palmadinha vai correr. Entendeu? Lembrando que a principal maneira que Deus tem de guiar é pela verdade da palavra. Hoje, nós não precisamos mais ninguém vir me dar a direção. Eu tenho a palavra escrita. Houve épocas que não tinha. Então, 99,99999% é palavra. De maneira extraordinária, Deus pode usar maneiras extraordinárias. Mas a regra é palavra. Amém? Amém. Vamos a mais um salmo, Salmo 73. Vamos ver o que o Senhor nos reserva. Salmo 73. Versículo 23. É um parágrafo. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Aqui é o salmista falando a Deus. Aqui a figura é o contrário. Tá? Versículo 24. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aqui é o resultado do salmo que nós acabamos de ver. É o salmista reconhecendo Deus guiando. Só que o salmista vai mais longe, até quando ele está fraco, Deus fortalece. Veja, no caminho de uma posição financeira segura, vão haver tropeços, vão haver lutas, vão haver dificuldades e não serão poucas. Nesses momentos, quem te sustenta é o braço forte do Senhor. Nos momentos de dificuldade, é no braço forte do Senhor que você tem que confiar. Amém? Amém. Vamos a mais um texto. Salmo 1. Primeiro capítulo de Salmo. Vai falar, nossa, irmão, mas o irmão esqueceu do Salmo 1? Não, coloquei de propósito, por último. Conhecidíssimo esse salmo. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Até aqui. Gente, isso aqui é um complemento daquele provérbio, só que mais profundo. Entendeu? Não se assente em roda de gente que fala besteira. Isso aqui não é só ao vivo, com pessoas. Hoje as maiores besteiras que você ouve é no seu celular.
As maiores besteiras que você ouve é quando liga a televisão. Tenta encontrar... Eu não assisto TV. Eu não tenho TV há vários anos. Há vários anos. Faz mais de 20 anos que eu não tenho televisão. Entendeu? Mas veja, tenta encontrar hoje, olha o que eu estou arriscando falar, 10 programas bons na televisão. Que vai edificar a sua vida. Não vai encontrar. Não tem nada bom, só tem coisa ímpia. Ah, pastor, mas eu assisto o jornal. Está assistindo um jornal que está corrompendo a informação. Totalmente manipulado e não está te passando a verdade. Quando nós éramos novos, há 30 anos atrás, quando os jornalistas que hoje estão de cabelo branco trabalhavam nesses lugares, você tinha informação. Eles mostravam os dois lados da notícia. Hoje, a mídia não informa. Hoje, a mídia forma a opinião. E o gado, a mula e o cavalo, com o freio na boca, vão atrás. A pergunta é, quem você vai seguir? A verdade de Deus e aquilo que é verdade por decorrência, ou verdades malignas que estão sendo vendidas para te desviar do propósito o tempo todo? Isso é uma escolha que você vai ter que fazer. Nós somos aquilo que nós comemos. O que eu me alimento vai produzir uma mentalidade. Essa mentalidade vai produzir atitude. E nos tempos que nós estamos vivendo, a vigilância é uma das coisas mais importantes que nós temos. Para você não ser enganado. Não ser enganado. Para vocês terem uma ideia, outro dia eu recebi um vídeo, abrindo um parêntese. Sabe problemas de cotidiano, ponto de ônibus, posto de saúde, escola, mau atendimento? Pois era o mesmo artista que em todas as matérias estava ele. Se eu não me engano, o nome dele era Paulo. Ah, o ônibus atrasou esse dia, aparecia o Paulo. Eu estava esperando o ônibus aqui. Aí, no posto de saúde, aparecia a matéria. O posto de saúde deu problema. Quem aparecia? O Paulo. O Paulo. Gente, artista pago. Eu tenho vídeo. 5 matérias diferentes em 5 bairros diferentes. Quem é que deu testemunho que estava errado? O Paulo. Você morre de rir. Chega a ser hilário, mas não é para rir. É para chorar. Estão batendo a sua carteira. Você está acreditando. Por quê? Porque não está buscando conselho sábio. Você precisa renovar suas fontes. Precisa saber o que você consulta. E desconfiar de tudo. Porque tem muito lobo em pele de cordeiro. Desconfie, julgue, pense, raciocine. Entendeu? É assim que tem que fazer. Vamos seguir mais um pouquinho. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Vamos ao Evangelho de Lucas, lá no Novo Testamento, capítulo 16. Evangelho de Lucas. Lá no Novo Testamento, você vai encontrar Mateus, vai encontrar Marcos. Está na página 1080, Claudio. O 16 vai estar na página 1109, mais ou menos. Pode procurar que você vai ir direto pelo número da página. 1107, está o 16. Na tua Bíblia. Veja. Eu pretendo expor o Evangelho de Lucas. Vou fazer ele de maneira detalhada. O que eu vou fazer aqui é um apanhado geral da passagem. Então, muitas coisas que nós vamos ver, muitas coisas não vão ser faladas. Eu vou tirar apenas o aspecto financeiro dessa passagem. Quando nós viermos a pregar o Evangelho de Lucas inteiro, aí eu vou explorar essa passagem de maneira mais correta, amém? Então vamos lá, Lucas 16, versículo 1 diz assim. Palavras de Jesus.
E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso e mendigar tenho vergonha. Vamos fazer uma pausa aqui. Qual é a história que Jesus está contando? Veja, Jesus está falando que tem um senhor. Esse senhor nomeou um administrador ou mordomo. E aí esse mordomo estava trabalhando, esse administrador, e chegaram rumores no ouvido do senhor. Ó, o administrador está fazendo besteira. Aí o que acontece? O senhor vem e cobra. O que você está fazendo com o meu dinheiro? Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é partirmos do seguinte princípio. O nosso Senhor é Jesus. O nosso dinheiro não é nosso. É de Deus. Deus vai requerer de nós a administração das nossas finanças. É esse o princípio que eu aprendo na aplicação dessa parábola. Você vai dar contas a Deus do que você fez com o dinheiro que Deus te deu. Vai haver um momento, nós vamos ver que é o tribunal de Cristo, em que você vai prestar conta da sua vida. Não é para salvação. A sua salvação foi decidida lá na cruz do Calvário, está resolvida. Mas você vai prestar conta da vida cristã. Entre outras coisas, o que você fez com o dinheiro que Deus te deu. Você não é dono do dinheiro, você é administrador. Isso é sério. Isso é muito sério. E aí a narrativa de Jesus continua. Versículo 4. Eu sei bem o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação. E assentando-se, já escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E ele disse-lhe: toma a tua obrigação, escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Vamos fazer uma pausa aqui. Gente, presta atenção, eu tenho que entender a história. Jesus não usaria um princípio errado para ensinar uma verdade, concordam? Jesus não ia ensinar uma prática de pecado para ensinar uma verdade. Vocês concordam que Jesus é santo? Estão entendendo a premissa? Sigam o raciocínio. Chegou no ouvido do Senhor, está fazendo besteira com a administração. O Senhor foi lá e cobrou. Aí o que ele faz? Ele tem uma ideia, vou consertar o erro. Aí ele chega em um e corrige a dívida. Chega no segundo, também corrige a dívida. Quanto você devia 100, agora deve 50. Quanto você devia 100, agora deve 80. Agora, qual é o ponto da interpretação aqui? Ele resolveu o problema com os clientes? Sim. Mas se o que ele fez foi errado, ele não está roubando o Senhor? Jesus não ia usar esse exemplo. O que está acontecendo aqui? O mordomo estava roubando os clientes. A parte do Senhor, aqui no primeiro, no versículo 6. E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a sua obrigação. E assentando-se já escreve 50. O que acontece? O mordomo
estava roubando os clientes, cobrando a mais a parte que era do Senhor. Como que ele corrigiu? Voltou a cobrar certo. Dessa maneira, o cliente ia pagar certo e e o dono, o senhor, ia receber certo. Corrigido o problema. Ah, pastor, prova para mim que é isso. É só ler a sequência da parábola. Olha que interessante, versículo 8. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Versículo 9. E eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no mundo. Pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fosses fiéis, quem vos dará o que é vosso? Gente, entenda, o que é riqueza de origem injusta? É riquezas no mundo. Tudo isso vai ficar. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você não for fiel na administração das riquezas, primeiro, que é dos outros, você não vai receber a sua. Pode ver, quem é chefe nas empresas? O pior funcionário? Ou o funcionário que cuida da empresa como se fosse dele? Simples assim. Quem é dono de negócio próprio? Na maioria dos casos, aquele que foi o melhor funcionário recebe sua própria riqueza. Sabe por que muitos crentes não prosperam? Desculpe o peso da palavra, porque são vagabundos e omissos no trabalho. Porque não cuidam da riqueza do patrão. Porque não cuidam das coisas do patrão como se fosse sua. Vai usar uma ferramenta? Tem que usar como se fosse sua. Vai usar o material da empresa? Tem que usar como se fosse seu. Vai andar no carro da empresa? Você precisa tomar mais cuidado do que o seu. Qual é a mentalidade esquerdista, comunista que quer ser colocada no mundo? Ferre o seu patrão. Arranque dele o que você puder. Porque ele está te explorando e ele não merece que você trabalhe bem. Isso é antibíblico. A Bíblia que eu leio fala exatamente o contrário. Faça para o seu patrão melhor do que se fosse para você mesmo, porque é o caminho de você receber sua própria riqueza. Vou falar para vocês, hoje eu tenho uma microempresa. Mas graças a Deus somos prósperos, pagamos nossas contas, vivemos com conforto. Entendeu? Mas quando eu era funcionário, eu e minha esposa estávamos entre os melhores vendedores. Sempre. E olha que eu era uma tranqueira. Entendeu? Mas eu sempre fui campeão de venda, sempre vendi bem. Entendeu? Nunca prejudiquei cliente em negócio nenhum. Nunca prejudiquei a empresa em negócio nenhum. Lógico, pode ter havido no caminho deslize ou outro, mas é deslize, é diferente. Entendeu? E a maioria das empresas que eu passei deixei a porta aberta. Entendeu? E quando ligavam lá para perguntar de mim, sempre tinha boa referência. E minha esposa mais ainda. Lógico, existe uma falha ou outra, nós somos pecadores, né? Depois você não conhece Jesus. Às vezes você fala grosso com um, às vezes responde torto. Entendeu? Às vezes vai vender para o cliente, aumenta um monte, sabe? Ó, isso aqui, você vai para a lua e volta. Mas você não está vendendo porcaria. Está vendendo uma coisa decente. Entendeu? Mas assim, as pessoas estão sendo levadas à falência, à bancarrota, miséria. Porque elas não são fiéis aos seus patrões.
Não entre nessa mentalidade comunista, anticristã, que o patrão é ruim. Quando eu era novo, eles falavam mal de multinacional. Direto falavam mal de multinacional. Meu primeiro emprego, carteira assinada, foi numa multinacional. As melhores empresas que eu trabalhei. Gente bacana, gente feliz, bem assalariada, a empresa cuidava do seu interesse. Exigia, exigia. Mas você era cercado de tudo. Numa delas eu estava trabalhando no mercado e com 15 dias de empresa entrei na câmera fria pegar margarina. Tive um mau jeito nas costas, estava na experiência. Tive que ficar 15 dias em casa, na experiência. O que a empresa fez? Mandou o supervisor na minha casa, parou o trabalho dele, foi me visitar em casa, para falar o seguinte, ó, fica tranquilo, ninguém vai perder emprego, se recupera bem, e você voltar vai estar tudo bem. Os ruins, né? Se eu vou na mentalidade de hoje, não, porque eu vou processar e vou meter na justiça e vou não sei o quê. Não estou dizendo que o que está errado não é para cobrar o direito. Sim, o que é errado é para cobrar o direito. Mas essa mentalidade que está aí fora é para ferrar os outros. É para prejudicar. Isso é antibíblico. Nunca vai ser próspero. Se você faz isso, você está atrasando a sua vida financeira. Ame o seu empregador, ame o seu chefe, faça o melhor por sua empresa. Que você vai receber a verdadeira riqueza. Ah, eu não gosto de ir lá, então faça o favor, peça demissão, procura outro. Seja homem para não gostar, seja homem para pedir demissão. Ou tente uma conversa, explique, existem várias maneiras. Mas não entre nessa história besta de que patrão só quer ferrar. Entendeu? Quando você vê erro, Deus vai te dar discernimento de agir. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de gente correta que você às vezes não faz o que deveria. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos a mais uma passagem em Lucas. Lucas 19. Vocês viram que eu passei bem rápido, né? Voando. Bem, daqui eu quero explicar melhor aqui os detalhes e tal. Versículo 11. Essa parábola é pouco citada. Ela tem uma parábola parecida em Mateus. Muitos estudiosos acham que não é a mesma parábola, que é a parábola dos talentos, de Mateus 25. Eu também acho que não é a mesma parábola. Para mim são duas parábolas diferentes. Eu trato essa parábola diferente da parábola dos talentos, tá? É a linha teológica que eu escolhi como verdadeira, entendeu? Lucas 19, versículo 11 diz assim: Jesus falando. E ouvindo essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhe, negociai até que eu venha. Veja, o que é uma mina? Uma mina são 100 dias de trabalho de um trabalhador. Entendeu? Se o dia de trabalho do trabalhador hoje, um diarista, seria R$100, uma mina seria R$10.000. Esse é o valor de uma mina. Entendeu? O talento da parábola de Mateus são dezenas de anos de trabalho. Por isso que eu digo que não é a mesma. Um dos motivos. Então o que acontece? É um senhor que chamou 10 servos e deu uma quantidade em dinheiro na mão deles. Aí olha que interessante o que vai acontecer. Versículo... e ele deu a ordem, negociai até que eu venha. Eu pesquisei a palavra negociai do versículo 13, ela é pragmateus em grego. Pragmateus quer dizer
fazei negócios. Então aqui é indiscutível. Está falando de grana. Din-din. Faz-me rir. Versículo 14. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após eles embaixadores dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. Aqui Jesus está fazendo um jogo entre os judeus que não se converteram e não creram que ele era o Messias. E entre os seus servos de verdade. Ele também está fazendo esse jogo de palavras. Mas eu vou explicar essa parábola depois melhor. Existe toda uma teologia de parábolas. Parábolas não podem ser interpretadas como o resto dos evangelhos. Elas têm toda uma teologia particular. Porque, só para dar uma pincelada, parábolas falam de princípios. Você não pode gerar uma doutrina bíblica em cima de parábolas. Entendeu? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso é uma doutrina bíblica. Parábolas são princípios. Então nós vamos lidar com o princípio aqui. Amém? Versículo 15. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Gente, primeiro princípio que está ensinando aqui: o servo foi fiel, administrou bem o dinheiro. O que ele recebeu? Autoridade, poder. Entendeu? Isso fecha com a outra história. Foi fiel, recebeu o que era seu. As duas se encaixam. Mas a história continua, versículo 18. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a esse disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, cegas o que não semeastes. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas. Primeiro princípio: não administrou bem a riqueza que Deus te deu. O pouco que tem na sua mão vai ser tirado e vai ser dado para outro filho de Deus que administrou bem. Esse é o princípio que está falado aqui. Aí a pessoa deu desculpa. Sabe filho quando dá desculpa esfarrapada? Você chega e fala: menino, por que não lava a louça? Ah, eu não lavei a louça porque a água não sei o quê. Aí a mãe fala: pô, mas se você sabia que a água não sei o quê, por que não fez assim? É aqui o que Jesus está falando. O servo foi dar desculpa: ah, eu sabia que o senhor era rigoroso, que colhia onde não semeava. É mentira. Aí o que Jesus fala? Ele julga pela própria palavra. Vou te julgar por aquilo que você está falando. Se você sabia que eu era rigoroso, por que você não pôs meu dinheiro no banco? Se você sabia que ia ser cobrado, por que você não administrou o pouco que eu te dei? Entendeu o que está em jogo aqui? Só que veja que interessante. Quantas minas foram distribuídas? 10. Para quantas pessoas? 10. Até agora nós falamos de quantas? 3. Uma tinha uma mina, foi fiel, negociou, recebeu 10. A outra tinha uma mina, foi fiel, negociou,
Ganhou 5. A outra tem uma mina, fez besteira, perdeu o que tinha. Mas pelo menos apareceu com a mina. E os outros 7? Gente, numa aplicação dessa parábola, tentando trazer ela para os nossos dias, é o que acontece hoje em dia. As pessoas recebem dinheiro, se você pegar 10 pessoas, uma negocia bem, outra negocia mais ou menos, a outra não perde nem ganha. E 7 pica o dinheiro. Toca fogo. Já perceberam que é assim? É muito parecido o que a gente vê por aí, o que esse camarada fez. E olha o que acontece com aqueles que não estão nem aí para o dinheiro que Deus deu. Versículo 26. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ó, recebeu aquilo de Deus, administrou bem, vai ser dado mais para você. Não administrou, foi omisso, desprezou, até o que você tem vai perder. Ah, pastor, mas e os outros 7? A parábola responde, versículo 27. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Qual que é o destino dos 7 que picaram o dinheiro? Destruição. Isso aqui é um princípio. No caso aqui, naquela época, matar, né? Entendeu? Percebe que é o que a gente vê aqui? A grande maioria do gado. Vocês conhecem o senhor bovino gadoso? Bovino é o termo português para o gado aqui, gado bovino. Pica o dinheiro. Não pode ver dinheiro na mão que estoura. Mas dinheiro não foi feito para estourar. Filho de Deus administra o dinheiro e busca prosperar com aquilo. Para quê? Para mostrar para o Senhor que é um servo confiável e que Deus pode confiar nele para receber mais riqueza. Ah, não fiz isso, não estou nem aí. Vai ser destruído. Não somente isso, uma das aplicações principais dessa passagem. Nós vamos 3 cartas à frente. Carta aos Romanos. Vamos um pouquinho à frente na Bíblia. Capítulo 14. Você vai passar por João, vai passar por Atos e vai chegar em Romanos. É a terceira carta. Em torno da página 1210, ô Claudio. Romanos 14. Entre Atos, né? Passou Atos, já é Romanos. Capítulo 14. Versículo 10 diz assim: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo está escrevendo a quem? Carta aos ímpios de Roma? Ou é carta à igreja que se reúne em Roma? Carta à igreja. Ímpio nem lê Bíblia. Todos nós daremos conta de nós mesmos a Deus. E o que você faz com o dinheiro que Deus te dá, está nessa conta. Está nessa conta. Dinheiro é algo importante. O dinheiro expõe muito do que vai no nosso coração. Entendeu? O dinheiro em si vai relativamente neutro. Eu não gosto de história de dinheiro neutro, porque assim, se tiver um copinho plástico no chão, você chuta. Se dinheiro fosse neutro, uma nota de R$100 no chão você também chutava.
O copinho plástico você nem vê, os R$ 100 você, bum, e olha para o lado. Não, não tem problema olhar para o lado. Se você puder achar o dono, sim, mas não vai ser bobo, ó, perderam R$ 100. Entendeu? Mas dinheiro não é neutro. Dinheiro mexe com a gente. Aí quer ver que é interessante? Só para completar esse pensamento de dar contas a Deus. Você passa 1 Coríntios, depois vai em 2 Coríntios, capítulo 5. Olha que interessante. 2 Coríntios 5, versículo 9. Segunda Coríntios 5, versículo 9, diz assim: porque muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. O que Paulo está falando aqui? Eu quero ser muito agradável a Deus, tanto na presença dele como aqui na terra. A minha vida é para agradar a Deus. Tanto se eu morri, como se eu estou vivo aqui. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Continua a ideia, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. O que Paulo ensina? Toda a igreja vai comparecer diante do tribunal de Cristo. É aquela prestação de conta da parábola das minas. Uma das coisas que nós vamos dar conta para Jesus, Jesus vai falar, e o meu dinheiro? Ah, Jesus, seu dinheiro jóia. Eu ouvi lá no rádio. Aí o pastor falou que tinha que ter casa boa, barco, carro bom. Gastei tudo. Aí Jesus vai perguntar, em relação ao reino, o que você fez? Em relação a construir algo, veja, que você poderia ser canal de bênção para outras vidas. Que você poderia ser um instrumento meu para até gerar emprego para outros irmãos e abençoar outras famílias. O que você fez com o poder e com o dinheiro que eu te dei? Ah, Senhor, sabe? Adianta dar desculpa? Gente, nós vamos dar conta a Deus o que a gente faz com o dinheiro. Não é problema para Deus nos dar dinheiro. Problema para Deus são as nossas atitudes. Se Deus colocasse uma boa grana na sua mão agora, o que você faria? A grande maioria ficava tudo maluco. Deus não pode nem dar. Porque se der, o cara derrete. Percebe? O cara sai. Eu tenho que entender que o meu relacionamento com o dinheiro vai ser cobrado da parte de Deus. Porque dinheiro é a via que tem nesse planeta para que os projetos de Deus sigam. Para montar uma empresa tem que ter dinheiro, para manter um missionário num país tem que ter dinheiro, para dar um apoio financeiro para uma família que está migrando tem que ter dinheiro, para plantar uma igreja precisa ter dinheiro, para ofertar na obra precisa ter dinheiro. Ah, pastor, gastei no iFood. Agora você vai explicar para Jesus. Você está deixando de contribuir na hora para gastar com pizza. Ah, pastor, mas eu mereço. Não, eu entendo que você merece. Eu quero ver o que Jesus acha. Eu comigo não tem problema, nem preciso de pizza. Ó, comi ontem. Graças a Deus tenho comida na geladeira. Eu trabalho. Mas a minha pergunta como pastor não é essa. A pergunta é o que Jesus acha do que você está fazendo com o dinheiro. Não se preocupe comigo. Tanto é que aqui na nossa igreja a gente nem fala de dinheiro. Quem veio de fora fala
De dinheiro, Rosângela? Só no sentido de instrução. Mas ninguém fica negociando com a fé. Não, você tem que dar o dízimo, senão o capetão vai destruir sua vida. O diabão. Não. Nós estamos ensinando princípios. Para que você chegue no tribunal de Cristo, cabeça erguida. Ó Senhor, eu peguei um pouquinho que o Senhor deu, cuidei bem da minha família, desenvolvi a minha carreira, fui um bom funcionário, contribuí na obra de Deus, ajudei os irmãos. Aí o Senhor me deu um carro, eu usava o carro para levar gente para a igreja. Aí o Senhor me deu uma condição boa, me deu uma casa boa, eu tinha uma garagem lá, montei um ponto de pregação para que o evangelho fosse pregado na minha casa. Porque a minha garagem também é convertida. Aí o Senhor me abençoou bastante, eu tenho uma piscina na minha casa. Aí eu ofereci para fazer o batismo da igreja. Usou os bens para servir o reino. Usou os bens para abençoar os irmãos. Usou os bens para cuidar da sua família. Usou os bens para dar um bom estudo para o filho, para termos médicos, advogados, engenheiros, administradores que amam a Jesus. E que é uma turma de liderança que vai fazer diferença no mundo, vai brilhar. Não vai ser o dono de empresa que quer tirar a pele de todo mundo. Não, vai ser o dono de empresa que todo mundo vai olhar e falar, nossa, esse dono dessa empresa é alguém diferenciado. Aí o outro fala, é lógico, rapaz, acorda, ele serve a Deus. Por isso que ele é bom com a gente. Aquilo ali que você está vendo é Jesus na vida dele. Entende? A nossa vida, em todos os aspectos, principalmente o dinheiro, tem que ser um glorificar a Deus. Que você possa, nessa semana, estar pensando nos conselhos que você está seguindo, as fontes de informação que você está tendo, e o que você tem feito com o dinheiro que Deus tem colocado na sua mão. Se o Senhor te incomodar de algo, peça perdão ao Senhor, se arrependa, mudando a sua mente. E ao mudar sua mente, mude sua atitude. E eu tenho certeza que Deus vai prosperar a sua vida. E que o reino de Deus vai chegar para muita gente através do seu dinheiro. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha confirmando essas verdades em nosso coração. Que nós sejamos fiéis, possamos te servir em tudo, principalmente no uso do dinheiro, Pai. Sê conosco, nos capacita, em nome de Jesus. Amém.